Olá, pessoal, mais um vídeo, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai começar a tratar mais sobre a estatística inferencial, tá? Que até então a gente estava vendo a estatística no início do curso, né? Foi sobre calcular média, desvio padrão, as separatrizes, enfim, fazer gráfico, compor tabelas, compreender os percentuais nas tabelas, né? As frequências acumuladas, as frequências relativas, enfim. E depois a gente passou, então, para probabilidade, tá? Então, a gente viu aí as várias distribuições, né? As mais importantes, né? Das distribuições discretas, a gente viu as mais importantes distribuições contínuas, tá? E, basicamente, né? Vimos a distribuição normal, que, na verdade, é a mais importante de todas, né? Vocês vão ver. E hoje, então, nesse vídeo eu vou tratar de intervalos de confiança, tá? Que é, assim, um ponto de partida para a nossa estatística inferencial, tá? Então, aí vocês vão conseguir compreender quando, às vezes, a gente vê uma notícia, assim, em média, tantas pessoas optam pelo candidato tal, aí com uma margem de erro de tanto, entendeu? Aí vocês vão compreender como que isso é obtido, né? Através do intervalo de confiança, tá bom? Então, vamos colocar aqui o texto. Vamos lá. Para começar a entender, né, eu tenho que falar sobre algumas coisas. Eu poderia simplesmente chegar para vocês e falar assim, olha, o intervalo de confiança calcula assim, ponto. Essa é a fórmula, ponto. Tá? Mas é importante vocês compreenderem como que as coisas são construídas, até porque depois vocês podem aplicar isso em outras situações. Então, vamos começar com as distribuições amostrais, tá? Quando a gente calcula uma estatística amostral, a gente parte, né, de uma determinada amostra, igual lá no início do curso, quando a gente pegava uma determinada amostra, com aquela amostra a gente calculava ali média, a gente calculava ali desvio padrão, né, variância, desvio padrão, a gente podia, dependendo da situação, calcular ali uma proporção, né? Então, e aí, essa estatística que a gente calcula ali, por sua vez, ela é uma variável aleatória. Do tipo assim, quando a gente faz uma quando a gente extrai uma amostra de uma população, essa não é a única amostra possível que a gente pode extrair dessa população, tá? Então, a gente vai extrair várias, né, amostras, em cada uma delas a gente calcula aquela estatística de interesse, e aí você tem aí várias médias, né? Vamos supor que a estatística de interesse seja a média. Aí você tem aí várias médias calculadas a partir de amostras diferentes, né? Quando a gente calcula uma média a partir de uma determinada amostra, não quer dizer que a próxima amostra que eu extrair vai ter a mesma média, né? Ela vai ter aí uma média diferente, próxima da anterior, mas vai ser uma média diferente, tá? Então, quando a gente fala distribuição amostral, vamos dizer, distribuição amostral das médias, né? É como se a gente estivesse fazendo isso, tá? De uma população, essa população já tem, né? Essa população em si, ela já tem uma média, né, da população, ok? E conforme eu vou extraindo amostras de um tamanho n fixo e vou calculando as várias médias, tá? Então, essas médias, elas vão construindo também uma distribuição de probabilidade, né? Uma distribuição que a gente chama de distribuição amostral das médias, tá certo? E aí, a gente, né, começa a introduzir alguns resultados importantes. Por exemplo, temos aqui o teorema 1, tá? A média da distribuição amostral de médias, denotada por μ de x barra, que μ, essa letrinha grega, ela é vamos dizer assim, o símbolo adotado para média, tá? Mas então, a média populacional seria só o μ, mas μ de x barra seria a média das médias, vamos colocar, né? A média da distribuição amostral. Então, o valor esperado é a própria média populacional, tá? Então, quando a gente diz assim, se eu for calcular a média de todas as médias, esse valor, de todas as médias possíveis, tá? Que eu puder extrair de amostras,
né, essa média vai ser igual à média da população. Né? Outro teorema. Se a população é infinita, ou se a amostragem é com reposição, tá? Então, você vai, ou se você pode infinitamente extraindo a amostra, né? Ou se você extrai uma amostra, devolve todo mundo, extrai outra amostra, devolve todo mundo. Então, a variância, né, da distribuição amostral das médias, denotada por sigma2 de x barra, é dada por, aí eu tenho esse valor esperado, né, sigma2 sobre n, onde sigma2 é a variância da população. Né? Bem, no teorema 3, se a população tem tamanho n, ou seja, não é uma população infinita, e se a amostragem é sem reposição, ou seja, eu tiro a amostra, não devolvo, tiro outra amostra, não devolvo, e assim sucessivamente. E se o tamanho da amostra, nzinho, for menor do que esse nzão, obviamente, tem que ser bem menor, né? Então, a expressão desse teorema 2 aqui, né, ou seja, a variância amostral, vai ter aí uma pequena correção. Vou ter que multiplicar por n menos nzinho dividido por n menos 1. Bom, olha, esse é um caso mais raro, tá? Porque, em geral, quando a gente toma uma amostragem, vamos supor, se você vai fazer aí um teste sobre um resultado de um remédio, tá? Vamos colocar assim. Você pode, essa amostra é infinita, porque você pode aplicar esse remédio em quantos indivíduos você quiser, vamos colocar assim, tá? Então, em geral, isso aqui a gente usa pouco, tá? Para a gente, o mais importante aqui é essa parte. Aí vem o teorema 4. Se a população da qual se extraem as amostras tem distribuição normal, né, ou seja, se a população ela já tem, né, essa característica, uma grande concentração de registros em torno de uma média, e quanto mais eu me afasto da média, para mais ou para menos, a probabilidade de ocorrência diminui, quer dizer, isso aí é uma característica, né, de uma variável aleatória normal, com média μ e variância sigma2, dado lá na população, então a média amostral também é normalmente distribuída com média μ e variância sigma2 sobre n, conforme o teorema 2 ali em cima. Tá? Esse teorema 5, que é o famoso teorema do limite central na estatística, esse é importantíssimo, porque suponhamos que a população da qual a gente extrai as amostras tenha uma distribuição de probabilidade não necessariamente normal, ou seja, pode ser qualquer outra distribuição de probabilidade que lá esteja na população. Com média μ e variância sigma2, então a variável padronizada associada à média, né, a x barra, que seria esse z aqui, tá? Se aproxima da distribuição normal padrão conforme o valor de n cresce. Né? Então, assim, em geral, esse nzinho aqui, tá? A gente pega aí maior ou igual a 30, né? Não precisa ser um valor exorbitante, tá? A gente já pode considerar, né, que a distribuição da média se aproxima da normal padrão, né? Se eu fizer essa padronização aqui, né, que isso se aproxima da normal padrão quando esse valor de n já for maior do que 30, tá bom? Vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Suponhamos que as estaturas de 3.000 estudantes do sexo masculino, uma universidade, tenha média 68 polegadas e desvio padrão 3 polegadas. Extraindo-se 80 amostras de 25 estudantes cada uma, tá? Quais seriam a média e o desvio padrão da distribuição amostral de média no caso? Aí vem A, com a amostragem com reposição, e B, a amostragem sem reposição. Repara que de 80 para 25, se a gente extrair amostras sem reposição, a gente não vai extrair tantas amostras assim, né? Então, vamos lá. No caso a média, então, dessa distribuição amostral é 68 polegadas, que é igual à média da população, tá? A variância amostral, então, vai ficar sigma2 sobre n, que corresponde, né,
a 3 sobre raiz de N, que eu estou tirando 25 estudantes, e o desvio padrão fornecido já era 3, né, que foi dado. Então, isso dá 0,6 polegadas. Então, é um valor menor, né? Um desvio padrão menor, que é óbvio, tá? Porque, imagina, a distribuição das médias, ela vai ser uma distribuição com uma variânciazinha, uma amplitude, né, nos dados menor. Porque conforme eu vou calculando médias, as médias tendem a ter valores muito próximos uns dos outros, né? Então, é uma variável aleatória que não está tão espalhada assim, né? Esse é o ponto. Já se for extraída sem amostragem, desculpa, sem reposição, aí a gente vai ficar com a mesma média, né? E o desvio padrão, a variância, né, vai seguir essa fórmula que está aí. Então, 3 sobre raiz de 25, que multiplica o nzão, que é 3.000 menos 25, sobre 3.000 menos 1, tá? Então, é o que vai ter aí, né? Na verdade, eu falei de 80 para 25, não, eu vou extraindo 25 estudantes, né, dos 3.000, desculpa. 80 era um número de amostras, né, de tamanho 25 estudantes. Beleza. Mas tá calculado aí. Repara que é um valor, tá vendo aqui? Bem próximo do valor do desvio padrão que foi, né, calculado como se eu estivesse extraindo aí com reposição, tá? Então, só para vocês terem essa noção de que às vezes não faz muita diferença. Em quantas amostras do exemplo anterior, a gente pode esperar que a média esteja entre 68,8 polegadas e 68,3 polegadas. Essa é a letra A. Então, eu vou calcular essa probabilidade me baseando na estatística, né? No normal padrão, na variável padronizada Z, que é igual a x barra menos mi sobre sigma sobre raiz de n. Então, essa daí essa distribuição de Z, ela é normal padrão. Então, eu posso padronizar o x barra, tá? E calcular essa probabilidade utilizando lá a minha tabela da curva normal. Então, eu tenho aí a probabilidade de x barra estar entre 66,8 e 68,3 é igual à probabilidade, aí esse 0,6 já tinha sido calculado, né, na questão anterior, né? Padronizei para Z, e aí eu só subtraio, né, o valor da média, que é 68 polegadas, e divido pelo meu desvio padrão, que é 0,6. Né? Então, aí, se a probabilidade é 0,6687, então o número esperado, e eu estou extraindo 80 amostras, né? Então o número esperado de amostras cuja média vai estar entre esses dois valores, vai ser 80 vezes a probabilidade da média estar entre esses dois valores, que vai ser 0,6687, então 53, né? Deve ser aproximado esse valor, 53 amostras, eu espero que eu encontre uma média dentro desse valor, tá bom? Gente, olha só, eu não estou calculando, mostrando para vocês, chamando a tabela da normal, tal, porque isso daí a gente viu nos vídeos atrás, tá? Então, eu estou fazendo isso de forma assim, falando assim, de forma mais imediata. Então, qualquer dúvida quanto ao cálculo dessa probabilidade, vocês têm que dar uma revisada lá na distribuição normal. Bem, e a probabilidade de x barra ser menor do que 66,4, o cálculo é feito da mesma maneira, né? Eu vou encontrar aí uma probabilidade bem pequenininha, ou seja, eu aproximadamente é zero, né? Nenhuma amostra eu espero encontrar uma média menor do que 66,4, tá? É isso aí. Vamos à distribuição amostral de proporções, né? Repara que essa distribuição amostral das médias aí, ela vai ser importante para a gente calcular o intervalo de confiança para a média da população, né? Depois eu vou mostrar como. Vamos à distribuição amostral das proporções. Repara que aqui eu estou colocando, né, as fórmulas para vocês, tá? O cálculo disso já é mais complicadinho. Então, seja uma população infinita, distribuída de forma binomial,
ou seja, P é a probabilidade de sucesso e Q, que é 1 menos P, é a probabilidade do insucesso, ou seja, acusar ou não acusar certa propriedade. Então, consideremos todas as amostras possíveis de tamanho N extraídas dessa população. E para cada amostra dessa, a gente determina a estatística P, que é a proporção dos sucessos, tá? Então, é tipo assim, eu quero verificar a proporção de pessoas que, sei lá, tem... Como é que eu vou explicar? Olhos azuis, por exemplo, tá? Aí eu vou lá, pego uma amostra, tantas pessoas, a proporção nessa amostra aqui é de tanto. Aí eu vou lá, pego outra amostra, a proporção aqui nessa outra amostra é de tanto. E assim sucessivamente, tá? Então, o que eu estou construindo aí é uma distribuição de proporções. Eu estou calculando várias proporções com base nas várias amostras de tamanho N que eu estou extraindo dessa população, tá? Então, a gente obtém uma distribuição amostral, né, de proporções, cuja média também vai ser igual à proporção populacional, né, no final das contas, e o desvio padrão vai ser raiz de PQ sobre N. Então, nota que nessas fórmulas a gente obteve, dividindo por N, a média e o desvio padrão. Quer dizer, a média da distribuição binomial, lembra? Era NP. Então, eu dividi por N, obtive uma média P. E a média da distribuição, o desvio padrão da distribuição binomial é raiz de NPQ. Quando eu divido por N, o resultado, né, fica esse conforme está aqui, né? E, como diz lá naquele teorema, né, do limite central, esse teorema do limite central, tá? A gente pode dizer, né, que para grandes valores de N, para maiores do que 30, né, uma amostra maior do que 30, a distribuição amostral está muito próxima de uma distribuição normal, tal como apresenta o teorema 5, que eu já acabei de falar. Então, vamos lá ao primeiro exemplo, 3. Com relação a essa distribuição de proporção. Determine a probabilidade de que em 120 jogadas de uma moeda apareçam entre 40% e 60% de caras. Então, a gente pode usar, né, fazendo lá o que a gente aprendeu lá em distribuição de probabilidade binomial, a gente pode utilizar a aproximação para normal, né, fazendo aquela correção da continuidade, meio para lá, meio para cá. Então, a gente vai ter lá P igual a 1 meio, né, que é a probabilidade, né, de aparecer cara quando você joga uma moeda, Q também vai ser 1 meio, Mi, a média, é NP, que é igual a 60, tá? Repara que eu ainda não estou usando a distribuição amostral de proporção, estou calculando como a gente calculava antes, tá? Sigma, NPQ, ou raiz, né, de NPQ, ou seja, raiz quadrada de 120 vezes 1 meio vezes 1 meio, que vai dar 5,48. E quando a gente calcula a probabilidade de X estar entre 40% e 60%, é em termos de números de caras, tá vendo? Então, 40% de caras em 120 jogadas correspondem a 48. Então, eu não estou colocando aí a minha variável proporção, eu estou colocando aí a minha variável número de caras, entendeu? Essa vai ser a diferença, vocês vão ver mais adiante. Então, fica sendo essa probabilidade aqui fazendo a correção da continuidade, né? Quer dizer, eu tiro meio do lado esquerdo, ponho meio no lado direito, bem? Que aí, quando a gente padroniza, né, usa esse desvio padrão aqui, que foi dado, a gente encontra, então, a probabilidade 0,9774, tá? Já se a gente for fazer utilizando a distribuição amostral de proporções, né, então, eu quero saber qual é a probabilidade da minha proporção de caras estar entre 0,4 e 0,6, que corresponde, né, à proporção de fato. Então, nesse caso, a gente vai ter Mi, vai ser P, que é 0,5, a variância raiz de PQ sobre N, que é um valor menor, né? Claro que as proporções também elas vão estar mais próximas, né? À medida que eu for calculando, né? Então, é 0,0456.
E nesse caso, eu tenho que fazer a correção da continuidade, que é meio dividido por n, se eu estou pegando uma amostra com n elementos, tá? Então, vai ficar 0,00417, ou seja, 0,5 dividido por 120, né? Então, essa é a correção da continuidade que eu vou ter que fazer aí. É tudo proporcional, vocês estão percebendo, né? Então, olha só, aqui eu já vou usar a variável proporção, né? Olha lá. Então, eu entro com 0,40 e 0,60, tá? Então, faço a correção da continuidade aqui, nesse ponto, né? Então, a probabilidade da proporção estar entre 0,39 e 0,60, 40 é correspondente à probabilidade da minha normal padrão, da variável padronizada, aliás, estar entre esse valor aqui, que corresponde à mesma fórmula aqui, ó, quer ver? Opa, cadê? Gente, cadê? Eu escrevi o Z aqui. Aqui, tá? Esse Z aqui, que é o X barra menos a média, né? Que a gente vai fazer, conforme está aqui, dividido pelo desvio padrão, né? No caso, que vai ser igual a... É porque aquele outro lá, ele é com relação à variável normal, né? Esse aqui já é de proporção, aquele lá já é de média, desculpa. Esse aqui é de proporção. Então, quando eu faço a variável padronizada, né, o Z igual a x barra menos mi sobre sigma, eu tenho que, desvio padrão, eu tenho que usar o desvio padrão correspondente, que no caso aqui é 0,0456, tá? E a média, né, que é 0,5, que é a média que você tem quando você joga uma moeda, né, a proporção média populacional, tá? De proporção. Então, a tendência é que você, quando joga uma moeda, você tenha metade, né, das situações igual a cara, certo? Então, por isso que eu subtraio 0,5 ali, ó. É exatamente isso aqui, tá bom? Daí a gente entra lá na tabela do normal, observe que você vai encontrar exatamente o mesmo valor, né? Eu, nesse caso, eu considero que está mais fácil fazer dessa outra forma aqui. Então, vamos a um quarto exemplo. De um grupo de 500 pessoas, cada uma delas joga uma moeda 120 vezes. De quantas pessoas a gente pode esperar um resultado entre 40% e 60% de cara? Isso é simples, né? Você está pegando 500 amostras, vai multiplicar pela probabilidade, que é 0,9774, você vai obter 489 pessoas. É o número esperado de pessoas que vai obter entre 40% e 60% de caras nessas 120 vezes que vai jogar a moeda. Isso aqui é só um exemplinho mesmo. Vamos à variância amostral. Esse aqui eu vou explorar pouco, tá, gente? É só para realmente eu mostrar para vocês a diferença que eu lembro que quando eu apresentei desvio padrão para vocês, né? Eu coloquei lá um denominador N no cálculo do desvio padrão. Mas é porque a gente estava ali calculando desvio padrão com base numa população, tá? Aquele meu registro que estava ali era o registro, vamos dizer assim, eram todos os dados que eu tinha disponível. Eu estava simplesmente passando o conceito, né, o valor do desvio padrão obtido com aquele conjunto de dados. Agora, se eu tiver que usar essa variância para fazer inferências, ou seja, para considerar que isso seria a variância populacional, né, quando eu considero aquele conjunto de dados que eu tirei, né, como sendo uma amostra, e a variância que eu calculei ali naquele conjunto de dados é uma aproximação da minha variância populacional, ou seja, quando eu pego aquele valor para utilizar como se fosse a variância populacional, aí eu tenho que ter esse cuidado, né? Porque ele não, aí aquele que é dividido por n vai ser um estimador tendencioso, tá bem? Então, olha lá. Sejam x1, x2, xn, valores obtidos de uma determinada amostra de tamanho n, né?
Então, a variação da amostra, ou variância amostral, algumas vezes ela é definida assim com esse denominador N. Tá vendo aqui? Tá? Dizemos que a estatística é um estimador não tendencioso sempre que seu valor esperado é igual ao correspondente ao parâmetro da população, né? Então, nesse caso, x barra é um estimador não tendencioso, porque o valor esperado é igual ao médio da população, tá? Só que o valor esperado da variância, né, não vai ser esse, vai ser n-1 sobre n vezes o da população, a variância da população, tá? Que está muito próximo de sigma2 para valores muito grandes. Repara que se você dividir n-1 por n, né, a gente viu isso lá em cálculo, quando calculava limite dessas coisas, né? Para valores muito grandes, a diferença de n-1 para n fica cada vez menor, e aí essa fração fica cada vez mais próxima de 1. Então, esses valores se aproximam, né? Quando o n for grande. Já quando ele for maior do que 30, já há uma aproximação de um significante, tá bom? Então, a gente pode usar a variância amostral como sendo, né, um exemplo da variância populacional para valores maiores do que 30, e a gente pode usar a distribuição normal perfeitamente, tá bem? Então, o estimador não tendencioso desejado, ele já fica, olha, com o denominador dividido por n-1, ao invés de ser dividido por n, né? Então, quando a gente calcula a variância amostral, né, a gente calcula a variância amostral para inferir que seria a variância da população, tá? A gente tem que calcular essa variância com o denominador n-1 e não com o denominador n, tá bem? Isso a gente tem que ter esse cuidado. Bom, aí depois entro nos intervalos de confiança para média populacional e depois para proporção, tá? Tem os cálculos lá também com a mesma base, né? Para intervalos de confiança para variância, tá bem? Mas sobre esse eu não vou falar, não. Eu acho que para média e para proporção são os mais utilizados e eles vão dar uma boa ideia para vocês de como que a gente calcula isso daí, tá bem? Então, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá, galera? Eu não sei se isso tá, assim, muito complicado, né? Mas qualquer dúvida vocês podem me mandar aí alguma pergunta que eu gravo de novo, né? O que vocês não tenham entendido com essa parte teórica, né? Porque essa parte teórica realmente é complicadinha, é bem sutil. Mas é muito interessante essa área da estatística, né? Quando a gente já começa a fazer as inferências que são utilizadas nas pesquisas, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.